Olá, pessoal. Passando aqui para deixar uma dica para vocês sobre como pode ser a prova discursiva do Ministério Público de Contas, tá certo? De Santa Catarina, no MPCSC. Aqui eu tenho, resumidamente à frente de vocês, as normas do edital sobre este concurso público, tá? Mas antes de seguir, eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Júlia Andrade, vocês não estão me vendo porque estou centrada exatamente no material. Eu sou professora de discursivos há mais de 2 décadas, tá? Já atuei nos principais preparatórios do país. Agora tem um projeto mais restrito, mais focado em aprovação de fato, tá bom? Então vamos lá. Bom, para a gente tentar entender o caminho, vou mostrar para vocês um exemplo do que seria essa prova discursiva. Você precisa considerar alguns fatores, tá? Que são próprios do edital. Primeiro, a banca separa as provas que vão acontecer, tá certo? No dia 11, em 2 turnos. Isso já quer dizer que as pessoas que vão fazer prova à tarde, pessoal do nível médio, né, contarão com questões discursivas diferentes das pessoas do turno da manhã. Eu acredito que os cargos de analista, né, cargos 1 e 2, contarão com a mesma discursiva, mesmo modelo. Porém, o pessoal da tarde, tanto o técnico de contas quanto o técnico em atividades administrativas, ou seja, cargos 4 e 3, ou 3 e 4, melhor dizendo, o que acontece? Podem, inclusive, contar com questões discursivas bem diferentes, tá? Uns dos outros, por conta da natureza dos cargos. Até porque vocês terão que discorrer sobre temas que são concernentes à atividade do Ministério Público. Nesse sentido, pessoal, se a gente observar os critérios avaliativos, percebam que a chance de haver estudo de caso é muito grande. Por quê? Porque a banca fala em capacidade de avaliação e reflexão, quer dizer, ela vai cobrar as atribuições institucionais do MPC, mas vai cobrar essas atribuições exigindo de vocês uma capacidade de avaliar quais atribuições podem ser encaixadas em determinada situação, tá? Nesse sentido, veja que a banca ainda reforça dizendo que vai cobrar de vocês raciocínio crítico e lógico, ou seja, ela vai avaliar a resposta dentro desse critério também, tá? Então, quer dizer, se você tem um rol de 10 competências institucionais, por exemplo, naturalmente você vai precisar acionar algumas competências institucionais que sejam encaixadas naquele problema que está sendo apresentado para você, tá bom? E aí entram outras questões no processo avaliativo, como, por exemplo, concatenação de ideias, que é você, por exemplo, apresentar um texto coeso e coerente, um texto progressivo, capacidade de síntese, por isso que eu imagino, não é? Eu tenho praticamente certeza de que vocês não vão enfrentar uma prova em que todas as atribuições institucionais serão cobradas de cara, e se forem cobradas, terão que questionar a capacidade de síntese, procurando, por exemplo, palavras-chave que sejam próprias, tá certo? Daquele tipo vamos dizer assim, de competência, tá? Lembrando que na hora de estudar, vocês não podem ficar apenas por conta do regimento interno, tá? Do Ministério Público de Santa Catarina. Terão que exorbitar também para a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado. Por que isso é importante? Porque a banca, por exemplo, para vocês terem uma noção, em 2018, quando houve o TCE Minas, certo? Uma prova que lembra um pouco a prova de vocês, mas um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho diferente, serve apenas como referência. Na questão discursiva, a banca colocou itens A e B, apenas 2 itens, porém lá a extensão de linhas era bem maior, de vocês apenas 30 linhas. E justamente no item A banca cobrou as competências privativas do TCU, no TCE de Minas, tá certo? Então, este foi o problema que muita gente se embananou um pouquinho, tá? Com essas cobranças, porque a pessoa ficou muito presa àquele universo do TCE. Então, você tem que notar o que a banca pode fazer, tá? E outra questão que eu chamo a atenção de vocês, para vocês não ficarem presos também apenas as atribuições institucionais gerais da instituição. Vocês precisam estudar a atribuição por cargo, porque pode ser que a banca cobre a atribuição voltada para o cargo específico de vocês, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que eu vou tirar da turma de redação, só para mostrar a vocês. Aqui, olha só, gente, estrutura do nosso curso. 5 discursivas para treinar, estrutura de conhecimento do Sebrasp de formulação de suas questões, tá certo? Português para o Sebrasp em forma de bônus de provas comentadas. E aqui ao finalzinho a revisão das dissertativas comentadas, né? Aí fechando toda a composição.
Por exemplo, isso aqui é um trecho do tema 1, tá? Neste tema 1, o que a gente fez? A gente trouxe um estudo de caso em que havia uma representação, aqui, proposta pelo Ministério Público de Contas, tá certo? E a banca fez o seguinte, deu o seguinte comando para o aluno discorrer sobre a atuação do Ministério Público de Contas, considerando necessariamente o seguinte: o que distinguiria essencialmente a atuação do MPC do Ministério Público Comum? Aí você fala, mas eu não vou estudar Ministério Público Comum. Sim, mas você tem que ter ponto de distinção. Isso é natural que o Sebrasp cobre, tá? Então você tem que saber muito bem toda a atribuição institucional do seu próprio órgão, de modo que você saiba o que ele não pode fazer, tá? Então, muita atenção. Que princípios institucionais são aplicados ao Ministério Público de Contas? E que pede para você justificar o fato de o Constituinte tê-lo dotado de independência funcional. Gente, independência funcional, para mim, vai ser o grande tema da prova. Em algum momento esse tema vai aparecer. Por quê? Porque tem a ver com o alcance de uma autonomia maior da instituição, tá bom? Princípios, o Sebrasp sempre cobra, tá? E aqui pede para você associar a atuação do MPC, no caso em tela, a partir de 2 de suas 10 competências institucionais. Então, quer dizer, se você tem um caso em que o Ministério Público faz uma representação, quais são as competências institucionais que você pode acionar naquele momento, tá? Tudo bem? E aqui eu mostro para vocês, né, um tema 2, aqui mais adaptado para os cargos 1 e 2, por exemplo, certo? No curso, no tema 2, a gente secciona por áreas diferentes. Aqui havia exatamente também um estudo de caso acerca de uma proposta de consulta que era feita por uma autoridade legitimada ao TCE-SC, mas o TCE-SC submete também esta consulta à manifestação do Ministério Público de Contas. Então você terá que discorrer, nesse caso, né, aqui um exemplo, discorrer sobre a legitimidade do Ministério Público de Contas, tá certo? Considerando os princípios constitucionais referentes ao controle externo para que ele possa opinar sobre o caso. Então, tem que ir lá buscar exatamente a parte, né, da definição das atribuições regimentais, tá certo, do Ministério Público ou atribuições presentes na lei orgânica para você poder discorrer. E aqui o item A, né, já pede quais são as competências previstas na LC 202, aderentes ao caso em tela, que cabem ao procurador-geral. Muito cuidado quando o Sebrasp atacar o cargo. Por quê? Porque a forma é diferente de abordagem, tá, pessoal? Mesmo tendo a mesma essência, a forma é diferente. Por que eu falo isso? Por exemplo, vejam o item B. O item B fala para se considerar, né, o papel a ser exercido pelo analista de contas e associando 2 de suas competências regimentais que servem de apoio à manifestação do MPC. Ou seja, qual é o papel do analista de contas nesta manifestação do MPC diante de uma consulta, tá certo? Então, por exemplo, o aluno ele tem que entender quais são as palavras-chave, porque ele terá que trabalhar com síntese. Então, se a gente pensar no analista, o que o analista costuma fazer? Ele tem atividade de assessoria, ele tem atividade de acompanhamento de pesquisa, tá certo? Então, é por isso que, na hora que você vai acionar as competências, você tem que tomar cuidado com as palavras-chave, porque senão você estará sempre falando da mesma coisa. E aí você ataca a competência institucional em lugar de atacar a competência do cargo, tá bom? Bom, se você gostou, quer ser o nosso aluno, embaixo deste vídeo você vai encontrar todas as informações do nosso curso e depois procure meu canal no YouTube, Professora Júnia Andrade, que eu tenho várias dicas para este concurso público.